Boa noite, pessoal. Mais uma live aí começando. Vou falar um pouquinho aí dos perrengues. Os perrengues que eu vivi nos 15 ambientes extremos. Ótima noite de domingo aí para vocês. Domingo, dia 31 de maio, último dia do mês, né? Amanhã já estaremos entrando em junho, em épocas de quarentena, época de um país bem conturbado aí, né? No mundo conturbado, mas vamos aqui seguindo firme. Quero trocar com vocês um pouquinho dos perrengues que eu vivi nos 15 ambientes extremos, mais de 15 ambientes extremos aí, nesses 27 anos, alguns perrengues. Então eu faço convite para vocês fazer pergunta, tá trocando aí, interagindo comigo nessa live. Queria aproveitar e convidar vocês também para estar comprando quilômetros aí. Tem um link aí na minha bio aí no Instagram. Clica no link e você pode comprar quilômetros e estar abraçando a causa do combate ao câncer infantil. Também a campanha para estar doando cobertores para moradores de rua e alimentos. Então, vem junto comigo, vamos transformar quilômetros em sorrisos, vamos transformar quilômetros em cura. Boa noite aí, o Mauro Der... a travessia do Iapoca-Chuí, os vulcões do Equador, o deserto da Jordânia, o deserto do Atacama, o deserto de Gobi lá na China, fronteira com a Mongólia e a Rússia, o deserto do Arizona, ou seja, vários ambientes extremos, cada um com seu perrengue, com seu perrengue aí detalhado. Ó a Clau aí, boa noite, Clau. Então, assim, quem quiser fazer pergunta, pode interagir, pode fazer pergunta. O tema é perrengue, tá bom? Eu vou até escrever aqui, ó. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. A Leonora de Paula chegou aí. Ale corre, sejam todas bem-vindas. Deixa eu pôr aqui. Perrengue. Conseguiram ler aí? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir legal? Tá todo mundo me vendo legal aí? A iluminação tá legal? Eu improvisei aqui com a luz aqui, tá meio... mais ou menos, né? A iluminação. Mas me falem aí se tá me ouvindo bem e se estão me vendo bem. Então vamos falar sobre perrengue. Eu vou começar lá atrás. A Mariu Brich, boa noite. Eu vou começar lá atrás, quando eu cruzei o Brasil do Iapoca ao Chuí. Ou melhor, antes disso, eu vou falar da minha primeira prova de 7 dias, correndo com mochila nas costas, 250 quilômetros, que foi na Floresta Amazônica em 2003. Em 2003, foi a primeira vez que foi realizada a Jungle Marathon no Brasil, uma prova de 250 quilômetros no meio da maior floresta tropical do mundo. E eu estava lá entre os atletas, foram 86 atletas de 26 países. Eu fiquei em 8º nessa prova, no geral, e foram momentos assim
incríveis de encontro com a natureza, de estar sentindo a energia da floresta amazônica e interagindo, né, com as aldeias indígenas, com os povos indígenas. Foi um momento único na minha vida, um momento de realização mesmo, de sonho. Eu sempre quis ir correr na floresta amazônica e eu tive essa oportunidade. Eu vou falar um perrengue que eu tive lá, os perrengues da Amazônia, que às vezes o pessoal... Ah, mas tinha muito calor? Sim, era o lugar super quente, uma média de 38 a 40 graus, com alta umidade, mais de 80%. Então você estava correndo dentro da floresta sem ver o sol, mas sempre com um forno, uma sauna gigantesca, que você tinha que saber controlar a hidratação. O perrengue foi na quinta etapa, que é a etapa longa. Só para quem não conhece, essas provas são 7 dias, então você corre 40 no primeiro dia, 40 no segundo, 40 no terceiro. No quarto você faz uma de 35, 38 ou 40 também. Vem a etapa longa, que lá na Amazônia foi 80 e poucos quilômetros, e a última etapa foi uma média de 15 quilômetros. Então, nessa etapa, que é a quinta, depois que a gente passou 4 dias já correndo uma média de 8 a 10 horas dentro da floresta, uma maratona dentro da floresta, leva aí, para quem é mais lento, 8 a 10 horas, né? Os mais rápidos fazem 4, 5 horas uma maratona. O Leonardo Spinelli, irmão do Rafael Spinelli, o Tito, iluminado lá de Petrópolis, sejam bem-vindos. E aí, nessa etapa, na etapa longa, a gente, por exemplo, saiu 7 horas da manhã, largada no acampamento, e aí chegou um ponto no percurso que você podia decidir de acampar, ficar ali uma parte da noite e depois seguir em frente, né? Então eu decidi seguir em frente, porque eu queria também ganhar posições, tá ali, eu estava bem na prova, estava ali entre os 10, e eu queria não deitar, dormir ali no acampamento e perder esse ritmo. Eu queria continuar com a mesma energia, com o mesmo ritmo. E aí eu combinei com outros atletas para a gente seguir junto, né, nessa parte noturna. Aí foi eu, a André Estevas, que ela era na época diretora executiva da O2, revista O2, depois ela passou para o Go Outside, né? Tinha um atleta do SIGS lá da Amazonas, mais uma atleta de São Paulo, né? 2 atletas, uma de São Paulo e outra lá do Amazonas mesmo, e um gringo que era um alemão. A gente pegou, fizemos, conforme era o curso de biologia e de encontros com animais lá do SIGS, eles falavam, quando você estiver na selva, à noite, é bom andar junto em fileiras, sempre falando alto, cantando, para não ter, para você não ter um encontro lá com animais como a onça, ela ficar animada ali, né? Que ela ataca quando você está sozinho, em silêncio, num lugar mais baixo que ela. Por exemplo, na beira do rio, lá quieto, ela vai te atacar pelas costas, normal. Ela é um animal furtivo, né? E aí a gente chegou às 10 horas da noite nesse ponto, e aí entramos naquela parte mais íngreme da selva, às 10 e poucas da noite, e aí quando foi 11 horas já começou a onça a cercar a gente. A onça ficou acompanhando a gente ali durante esse período, né? E esse período das 10 e pouca da noite foi até as 4 da manhã, com a onça acompanhando a gente. Então vocês imaginam a tensão que nós tivemos ali, andando e correndo, caindo. A gente caía, porque você está correndo sob folha, né? Então tem muito buraco, então você tropeçava, caía, atravessava os igarapés, água, lama, os charques, que eles chamam de charque, que é uma área muito lamacenta. Então a gente caía naquela lama, levantava, um calor gigantesco, e a lanterninha só via, assim, poucos metros à frente, aquele breu. E teve um momento que a gente estava andando, e aí começamos a ouvir um barulho tipo de sapo, parece um arroto, né? Mas de um sapo, parecia um sapo. E aí o atleta do SIGS falou pra mim, né? É onça, né? Mas falou baixinho, porque ele não queria alertar o grupo todo. Aí as meninas perguntavam assim, o que é isso, né? É um sapo, né? Ele falava. E aí a gente sentiu o cheiro de carniça, né? Que ela sempre tá
com muito, ela fede a carniça. E aí quando jogamos a lanterna, a gente viu o olhão da onça assim, mais longe, um pouquinho longe, mas ela parada observando. Então ela foi acompanhando a gente enquanto a gente ia, ia seguindo na trilha, ela foi nos acompanhando tranquilamente. Mas esse tranquilamente gerou uma tensão gigantesca pra gente, que não é filme, né, gente? Era uma prova real. Então a gente não sabia qual que era a reação da onça, se ela ia pegar e vir atacar, essas coisas todas. Então gera uma tensão muito grande. E depois descidas grandes também, que a gente vai, você erra, você cai, é espinho, é um monte de coisa. E aí você, quando a gente chegamos lá no acampamento, a gente conseguiu chegar no acampamento, a gente se abraçou todo mundo, muito emocionado, muito feliz, assim, que a gente tinha conseguido superar aquela etapa longa, né? E não ter acontecido nada com a gente, foi tudo mais é, tranquilo, sem ter nenhum tipo de situação grave, né? Mas o medo existe, o medo a gente ficou com bastante medo ali, a aceleração do coração aumenta, o suor também sai mais forte, então o cansaço fica maior, né? Você fica em estado de alerta ali o tempo todo. Mas quando a gente chegou no acampamento, ficamos tão felizes, tão emocionados que se abraçamos, comemoramos. Aí eu lembro que eu fui no rio, né? Eu ia no rio tomar banho, porque eu tava todo cheio de lama. Aí na hora que eu tava indo pro rio, um índio chegou e veio com farolete assim, e falou: não vai que tem jacaré, né? Aí na hora que eu fui chegando perto, tava cheio de jacaré na borda do rio, muitos jacarés assim, deitados, descansando ali, tranquilinhos. Aí ele falou: não, já tem um balde de água para vocês tomar, jogar água, né, no corpo, né? E aí eu tomei um banho com aquele balde assim, tirei toda aquela lama, né, e fui deitar na minha rede. Mas ali já ia pisar no jacaré para o jacaré pegar minha perninha aí. Então é um dos perrengues. Foi o perrengue mais assim, mais tenso que eu tive na Amazônia foi esse, né? Da onça estar acompanhando a gente durante várias horas ali, nos observando, né? Ela é a soberana na selva, ela está no habitat dela, então a gente era intruso, então a gente não sabia qual que era a reação dela em relação a gente ali. Isso foi em 2003, na floresta amazônica. Deixa eu dar mais um abraço aqui, ó. A Andressa Pinheiro, lá de Aracaju. Ó, o João Fernandes, que a gente conversou hoje à tarde. João, tá em Brasília aí. A Angelita Machado, lá de Taubaté. O Ricardo Que. Leonardo Spinelli. Tá todo mundo aí. Gente, faz pergunta, viu? Estão ouvindo legal? Tá conseguindo ouvir legal aí, gente? Tô contando as histórias aí. Eu não sei se tá chegando legal para vocês. A Priscila falou: adoro escutar você contar essa história, essa parte da onça. Legal, Priscila. Aí, a outra prova, depois de 2003, uma prova que marcou muito, que foi o nascimento do meu filho em 2007. Meu filho nasceu, eu tinha acabado de perder o emprego na empresa que eu trabalhei 10 anos. E aí, isso eu perdi o emprego no finalzinho do ano. E aí eu comecei o ano fazendo uma feira, né, em São Paulo. Logo depois, dia 2 de janeiro, o meu filho nasceu. Eu já estava na feira, fazendo a feira no dia 5 de janeiro. E aí eu decidi cruzar o Brasil do Oiapoque ao Chuí, correndo, quase do nascimento do meu filho. Né? Eu ajudei a fazer o parto do meu filho. Quando eu peguei o meu filho no colo, todo ensanguentado ali,
Oiapoque ao Chuí. Então deu 9 mil e poucos quilômetros aí. Eu determinei que ia fazer em 120 dias. Nessa brincadeira eu só consegui um patrocínio de calçado, né? E, e um apoio da empresa que eu tinha terminado terminado de ser despedido, que era a Tegma. E aí eles pegaram, representou tudo isso, 20% do total do que eu precisava para fazer a viagem toda. Se eu fosse utilizar o dinheiro mesmo inteiro, assim, pensando em terminar o desafio, só ia durar 30, 35 dias no máximo. Eu coloquei minha mochila nas costas, fui lá para o Oiapoque, dei palestra lá na fronteira do Oiapoque com a Guiana Francesa para as escolas das crianças, para o Exército Brasileiro lá. O Exército abraçou a causa de me escoltar lá, de lá do Oiapoque até Macapá, que era um trecho pesado, um trecho perigoso. Só para vocês terem ideia, eu peguei o avião até Macapá, na ida, e de Macapá eu ia pegar um ônibus de Macapá até Oiapoque. Quando eu cheguei na rodoviária, eu falei assim, eu devo chegar lá no Oiapoque umas 5 da tarde, né? Era de manhã. A menina deu risada, ela falou, se você for de ônibus, com certeza vai atolar. Você vai demorar aí mais de uma semana para chegar lá. A Patrícia aí, viva Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Só alegria, manda um abração pro William aí, saudade de vocês. O Moretti Room tá aí também, o Joilson Braga. E aí eu fui, gente, ônibus não dava pra ir pra lá pro Macapá. E o ônibus custava na época, vamos supor, 40 e poucos reais, né? E aí a menina falou, a única coisa que você pode chegar lá até amanhã era de picape 4x4, né? Que a estrada era uma lama só. E aí eu paguei quase 200 reais numa picape e fui junto com 5 pessoas, tudo garimpeiro. Os caras estavam tudo indo pro Suriname. Eles iam subir pro Oiapoque lá e atravessar lá pra Guiana. Não sei como que eles iam fazer. Sei que eles iam pro garimpo. Então, tá, imagina esses caras, todos, as conversas deles, assim, os papos era só de coisas assim arrepilantes, né? E a gente foi, às vezes a picape atolava, a gente tinha que descer da picape, empurrar a picape, e eu assim, receoso pra caramba com minha mochila, com medo de ser assaltado ali, né? Pensar que poderia ter uma emboscada no meio daquela estrada e tal. E ali eu fiz amizade com todos eles, foi tranquilo em termos de Chuí. E o perrengue maior na travessia do Iapoca, eu achei além de enfrentar a imprudência, né, dos motoristas na estrada, caminhão dando susto, jogando o carro em cima, muita imprudência mesmo. Eu tive um momento na Transamazônica entre uma cidade chamada Pacajá, né, é, e onde aquela Jorge Dorothy, né, aquela missionária tinha sido assassinada, Anapu, entre Anapu e Pacajá, era entre essa cidade e outra. Eu passei por Anapu e aí fui para Pacajá, dormi em Pacajá, daí quando estava no outro dia que eu tinha saído de Pacajá, quando chegou na metade do dia, assim, 11 e pouca da manhã, que eu achei um lugar, um rancho, né, na beira da estrada transamazônica, era poeira pura. Poeira pura, os carros atolavam na poeira. Lá em cima, em Macapá, eles atolavam na lama. E na Transamazônica, entre ali Altamira e Marabá, que é um trecho enorme, era
e eles não observaram. Ou seja, pegaram o que eles tinham ali e eles achavam que era da Guiana Francesa. E foram embora. Isso de dia, 11 e pouca da manhã. E aí aquilo, lógico, cria uma indignação. Você fica muito, né, bravo ali internamente. Mas essa braveza fez com que eu fosse mais forte ainda na jornada. Mais, mais firme, né? Que é aquela coisa, tudo que acontece a você que tenta te tirar o foco, que tenta te enfraquecer, é o momento de você criar a sua raiva criativa, né? Você vai com mais força, você vai com mais determinação, com mais entusiasmo ainda para conseguir fazer a missão, cumprir aquela missão. E foi o que eu fiz. 100 dias eu levei para conseguir cruzar o meu país inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Foram 9.000 quilômetros em 100 dias. Entrou para o livro dos recordes brasileiros, como a maior distância do Oiapoque ao Chuí percorrida, né? Porque assim, quem for fazer do Oiapoque ao Chuí pelo meio do Brasil, vai ter quase 8.000 quilômetros, 7.800 e alguma coisa. E eu fiz do meio, cheguei lá em Goiás, entrei para Luiz Eduardo Magalhães até Feira de Santana. De Feira de Santana eu desci, sentido litoral, e cheguei lá no Chuí, no Rio Grande do Sul, na fronteira do Uruguai, em 100 dias. Então foi um desafio que me fortaleceu muito, né? Me deixou me agregou muito conhecimento, porque eu conheci o meu país com minhas próprias pernas, um país colorido e um país cinza, sabe? Um país empoeirado, um país que, assim, que muita gente, que as pessoas não enxergam às vezes, e outros que todo mundo deseja ir, né? Que são as praias paradisíacas, e outros lugares que as pessoas não têm nem noção às vezes de como que funcionam as coisas. Lugares que, se você falar alguma opinião, você vira estatística, né? No caso, em muitos lugares ali da Transamazônica, eu vi que a lei praticamente não impera, não existe com todas as suas forças, né? Então ali eu senti uma vulnerabilidade maior, né, do que em outros lugares. Eu tive escolta, por exemplo, do Exército Brasileiro. Do Iopoca ao Chuí, se for do Iopoca ao Chuí, não tem essa coisa de melhor ou pior, né? Porque um lugar lindo pode de repente, um lugar super organizado, com toda a infraestrutura, com todo, vamos falar, com toda aquela, com tecnologia, né? Às vezes pode se tornar o pior, né? Em termos humanos, às vezes, de indiferença, por exemplo, de não respeito. E de repente você está num lugar que não tem, é totalmente precário, e você tem todas as atitudes ali ao seu lado, né? Então é difícil falar qual foi o pior, qual foi o melhor, que todos os dias era uma grande é uma grande surpresa. Eu vivia cada dia com muita intensidade, né? Então, do acordar, que eu começava a correr até a hora que eu determinava que eu ia parar, que nunca tinha um horário. Muitas vezes eu terminava, 7 da noite,
você contemplava as estrelas, você escutava o som daquela imensidão verde, às vezes, que estava ao seu redor. Tinha conversa interna o dia inteiro, que a maior parte do tempo era eu sozinho, comigo mesmo. E tinha momentos que você chegava e tinha cidades parando para te receber, né? Tinha cidades que se preparavam ali para te receber, te abraçar, e ficavam nos melhores hotéis às vezes, né? Imagina, tinha dia que teve um dia que eu dormi na beira num ponto de ônibus. Eu dormi. Tinha um ponto, que esse ponto de madeira no Tocantins, e chegando numa cidadezinha chamada Paraíso do Tocantins. Antes de chegar, era aquela planície e só tinha um ponto de ônibus. Eu estiquei a rede ali e fiquei ali. Quando foi 3 da manhã, eu fui embora, né? Continuei. E aí, quando eu cheguei em Paraíso do Tocantins, que é a terra do abacaxi, a galera tinha rádio, tinha TV local, me receberam assim com a festa, né? E me colocaram no melhor hotel da cidade, tinha massagem. Eu falei, caramba, né? Como, né? Um dia muda de um dia para o outro as coisas. E dali do Paraíso do Tocantins fui parar na capital, Palmas, fui recebido também em grande estilo. Dei palestra no shopping, teve até sessão de autógrafo dentro do shopping. Parecia a estrela, né? E aí saí de Palmas, indo para Bahia, sentido sul, indo para Goiás, as cidadezinhas, aí também, mesma coisa, voltei a dormir no posto de gasolina, às vezes era um hotelzinho na beira da estrada, escondido lá no meio do mato, às vezes era a rede mesmo. Então, eu fui cada dia de uma forma diferenciada e agradecendo todos esses dias, nunca me apegando a eles, seja o melhor hotel ou a rede. Todos eles foram interessantes, todos eles me ofereceram aprendizagem e um agradecimento, que eu não me sentia sozinho, eu me sentia uma solitude gigantesca, que eu me enriqueci aqui internamente de uma forma incrível. Foi uma grande aprendizagem, um grande momento de reflexão intensa, um encontro intenso comigo mesmo, de compreensão das minhas forças, das minhas fraquezas, da minha visão de mundo, e que cada parte do lugar ia aumentando. Então isso também é uma espécie de perrengue, né? Porque você passa por vários processos ali internos, onde se você não souber o que você quer realmente, você sucumbe e volta para casa. A saudade do meu filho, que tinha acabado de nascer, né? As dificuldades de criar um novo parceiro na própria estrada, que como eu saí com 20% do meu patrocinador, eu criei parceiros durante a minha jornada. Então tinha um blog, que era a WebRun, que foi uma parceirona. Eu ligava de orelhão para os repórteres da WebRun, e eles faziam a matéria falando onde eu estava, o que eu tinha percorrido, qual que era a próxima cidade. E muitas vezes daí eu falava nessas matérias, olha, eu tô precisando de apoio aqui, assim, assado. Aí surgia de repente uma empresa, um hotel, e entrava em contato, e as coisas foram surgindo durante o próprio desafio. Então, lidar com esses momentos, por exemplo, de escassez, né? Você transformar a escassez em abundância, sem ter a dúvida, sem gerar dúvida para você interno, falar, pô, será que eu vou conseguir? Não abrir essa margem de falar, pô, será que eu vou conseguir? Isso é uma espécie de perrengue também. A Renata Nunes, o Anderson Machado está aí também. O Tito falou, está passando. Bola do por mim. Eu não entendi, Tito. Pereira Lins, o Moretti, Equipe Atitude. Sejam todos bem-vindos. Então esse foi o perrengue lá do Iapoca ao Chuí. Depois do Iapoca Chuí, logo depois que eu fiz o Iapoca Chuí, em 2007, surgiu os desertos, né? Os 4 desertos, que era o deserto de Gobi, que foi o primeiro, o Saara, que foi o segundo, a Antártida e o Atacama. No deserto de Gobi, lá na China, eu
o perrengue que eu tive foi mais em termos de lidar com a altitude, né? Nos primeiros 2 dias, enjoei bastante. Atravessar rios gelados lá, tinha bastante rios com pedras pontiagudas. E também tinha um portal que ele chamava Portal do Inferno, Portal do Paraíso. Eu chamava Portal do Paraíso, que era uma montanha, um paredão com umas escadas feitas pelos mongóis, aquelas escadas amarradas com um tipo de um cipó, era bambu e cipó, né? Bem amarradas no paredão, assim, reta. Você subiu a montanha e chegava lá perto da ponta, tinha esse paredão, entre uma montanha e outra formava uma fresta pequenininha e com aquelas escadarias gigantescas. Então a gente tinha que deixar a mochila num ponto, perto de uma gruta, e subir aquela parte ali, né, agarrado naquela escadinha. Subia, depois tinha outra, subia. E outra, quando você olhava para trás, era uma imensidão, tão alto, né? Era muito grande a altura, assim. Então você ficava naquela... Você tinha que olhar e ir determinado. E chegando ali, a gente começava a subir uma trilha fechada, cheia de pedra, muitas pedras. E tinha que tomar um cuidado danado, porque as pedras rolavam. E aí, quando chegava lá em cima, tinha um portal no meio da montanha, feita pelo vento de milhões de anos, né? Aquele portal que dava para ver um vale gigantesco de várias outras montanhas. Muitas montanhas. E um vento gelado. E para pegar a mochila, entrar numa gruta, né? Rastejando lá na gruta. E depois seguir em frente, montanha, subindo e descendo montanha o tempo todo. Então isso foi lidar com essa coisa não era, você não estava só correndo, você estava correndo com a mochila, depois tinha que deixar a mochila, pegar aquelas escadas, e se você errasse ali, caísse, né? Você tinha que aumentar a sua segurança ali e confiar em cada passo que você ia dar ali, ia dar certinho e ir embora, tranquilo. A descida era pior, porque você descia a montanha inteira, quando chegava aqui na pontinha, a sensação que parecia que você ia cair. Então você tinha que sentar, né, naquela pontinha, colocar o pé na escada, virar e descer. É como se estivesse num prédio de 10, 15 andares e ir lá na pontinha e colocar o pé numa escada. Mais ou menos isso. Então, as sensações, né? Você vai conhecendo as suas sensações, você vai saboreando essas sensações. E não é somente da corrida, o físico ali de respirar. As sensações de estar num lugar muito alto, entrar numa gruta, por exemplo, e não saber onde vai dar aquilo, né? E confiar nas bandeirinhas e na luzinha que está lá no fundo, para você chegar e sair e seguir em frente. Então a Mongólia foi mais ou menos isso. O Saara não teve tantos perrengues assim, momentos de falar, pô, eu quase fui assim, aconteceu isso, quase que aconteceu aquilo. Não. Os perrengues do Saara era a tempestade de areia, que alfinetava muito. Quando chegava 4, 5 horas da tarde, vinha sempre uma tempestade de areia que demorava 10 minutos, às vezes 5 minutos, mas era forte, era muito forte. Então você tinha que cobrir o corpo com a bandana, o óculos, já tinha um óculos grande, né? Eu tinha um óculos enorme, e colocar a bandana aqui. A minha camiseta era de manga longa, calça, e aí você tinha que parar ali, quando você estava no meio do deserto, e você via aquele paredão de areia chegando, assim, um paredão mesmo, uma cortina chegando, fazendo aquele barulhão do vento, então ali você tinha que parar e ficar, e suportar as alfinetadas da areia, e aí, pô, você saía cheio de areia, né? E se você continuasse correndo, o risco de você perder a referência e não encontrar mais bandeirinha, não olhar mais para as bandeirinhas, olhar para outros lados, sei lá, correr totalmente a esmo, que o Saara é um mar de areia. Todos os lugares, todas as direções que você olha, na maioria dos pontos, é tudo igual. Então, para você perder a referência é muito rápido, né? Então, essas tempestades de areia
dava bastante trabalho diariamente e eu tinha que ter muita paciência para parar e esperar passar as tempestades de areia. Outra coisa era à noite, que nem de dia a gente enfrentava 54 graus. Então a gente não reclama, quem corre aí, reclama às vezes de água quente, né? Ah, eu fui correr a São Silvestre, a água estava quente. Eu fui correr a prova lá, a maratona tal, a água estava quente. Não é assim? A água lá não era quente, ela praticamente estava fervendo, né? Porque ela descia de helicóptero no meio do deserto, ficava lá os fardos assim, e um staff que vinha também desse helicóptero ficava lá. E aí quando a gente chegava para pegar e abastecer nossas garrafinhas, que a gente levava 3,5 litros na mochila, Camelback, garrafinha, aquela água estava quente, quente. Então você tinha que ser criativo. Eu colocava lá o sumo, né, que eram as pastilhinhas de sais minerais em uma garrafinha para dar um sabor. Outras vezes eu colocava chocolate. Graus é algo que você não consegue descrever. Você começa a sentir um mal-estar, uma moleza. Você fica torcendo no meio do deserto para ter uma pedra, para você parar pelo menos uns 10 minutos atrás daquela pedra. Lá no meio do deserto. Aí o Elopes Físio chegou aí, a Patty Running. Ô Patty, boa noite. Conheci a Patty lá em Alter do Chão. Ah não, é a Patty Running. Eu tô confundindo outra Patty. Patty aqui de São Paulo, ultramaratonista. Fabre PSI, o pessoal lá de Natal. O Gene Souza. O Fernandes Guaraci. Tá todo mundo aí. E aí depois do Saara veio só para vocês terem ideia, do Saara para a Antártida foram 15 dias. 15 dias de diferença do lugar mais quente do planeta para o lugar mais frio do planeta. E um detalhe, eu moro em São Paulo, todo mundo sabe como que é a temperatura em São Paulo, tem várias, né, variações, mas não chega nesses lugares, chega nessas temperaturas extremas. Meu treinamento foi basicamente na Serra da Cantareira, Atibaia, na clínica de fisioterapia, lá na Fisiofosport, que é do Joaquim Grava, lá do Corinthians. Assim, eu não tinha nada extraordinário, né, para correr na Antártida e correr no Saara, né? Mas eu tinha a especialização dos médicos, do esporte, fisioterapeutas, o meu treinador, Herói Fung. Então tinha essa retaguarda e tinha, lógico, minha vontade, minha determinação, minha fé de querer fazer. Então, a única coisa para a Antártida que você vai fazer a diferença, além do seu treinamento aqui, é a tecnologia, a roupa. Se você não levar a roupa certa, você vai congelar. Você vai perder uma mão, um pé ou vai congelar lá. Então, o risco era muito grande. Então, a minha preocupação com a Antártida foi muito grande. Eu pesquisei muito, muito, muito. Peguei os amigos da Coreia do Sul, da Rússia, do Canadá, pessoas que já tinham ido fazer a Antártida. E peguei o Amir Klink, que é um grande velejador brasileiro. Pegar dicas com quem tinha ido e eu colhi várias dicas, vários relatos para que eu fosse com segurança. E é lógico, a organização te manda uma lista de equipamentos, né, obrigatórios que você tem que cumprir. Se você não levar um item, eles não deixam nem você entrar no navio, né? É obrigatório, não tem jeitinho, não tem, olha, eu vou ver, não.
é obrigatório. E tem os itens que eles falam, ó, obrigatório, os itens de conveniência, se você quiser levar. Mas também, que nem eu sempre falei, leva as coisas essenciais, as coisas que você vai usar. Que o que você não vai usar, só vai fazer peso e você vai sofrer. Então, eu só colocava na mochila realmente aquilo que eu ia utilizar mesmo, de verdade, né? E que era aquilo que a organização colocava como obrigatório. Então lá a roupa fez total diferença na Antártida. Eu levei aquela coisa das 3 camadas, né? Segunda pele, o fleece, o Gore-Tex, a roupa, a jaqueta exterior, ela tinha vários zíperes para dissipar o calor, não deixava o suor ficar no corpo, expulsava. A última não deixava a neve entrar, então as meias, balaclava, óculos, tudo, né? Touca, foi tudo especializado. Tanto que eu não usei mais a roupa da Antártida, está numa caixa até hoje. E foi eficaz. Eu não senti frio, eu senti muita moleza, mal-estar assim, por conta da respiração, né? Pesada. Que a respiração vinha, você ficava queimando, entrava queimando. Na Antártida, o meu perrengue nem foi na corrida só, foi na viagem, indo dentro do navio. A gente passou pela Passagem Drake. A Passagem Drake, quem pesquisar aí vai ver que é um dos lugares mais perigosos dos oceanos. O navio virou um brinquedo naquela Passagem Drake. Eu fiquei num cinto de segurança na cama. Na cabine tinha a cama, 2 camas, né? Então era eu e o Evgeny Gorkov, que era um russo. E ficamos assim, cada um na sua cama. Tinha 2 faixas de cinto de segurança, prendia aqui na perna e outra aqui em cima. Então o navio virava para lá, virava para cá e a gente não era jogado, né? Não corria o risco de a gente ser lançado. Então só essa situação de ficar preso na cama, vendo o navio entre céu e o mar, sabe? Virando, foi muito louco. Eu falei, eu não quero morrer aqui, né? Não quero afundar nesse oceano. E como não é um filme, né? Você fica receoso mesmo. Mas depois que chegou na Antártida, icebergs, baleias, pinguins, paisagem magnífica. Nós corríamos uma média de 5 a 7 horas por dia na neve em cada ilha. Ou entrava para o navio, aclimatava, tocava a sirene, voltava de novo para outra ilha com outra característica. E aí você caía, levantava o tempo todo, caindo e levantando, porque a neve era muito pesada. E eu tive que aprender a andar ali. Foi muito, assim, uma etapa que doeu bastante. E o maior perrengue foi esse, né? Atravessar de navio, passar por aquela passagem de Drake, que foi muito tensa, super tensa. E também quando a gente saía, a transição de sair do navio para a ilha, a gente descia do navio, entrava num bote, e o bote ia circundando os icebergs, e muitas vezes os icebergs, eles se movimentam, né? Então, ele cria umas ondas assim, que parecia, que dá a impressão que ia virar o todos os atletas vieram me abraçar e me dar felicitações. Ganhei um respeito gigante lá, com atletas de vários países. Então foi muito bacana a minha participação em 2008 na Antártida. E logo depois veio o Atacama. Atacama, o sal de todos os formatos, que também exigiu muito. Para mim foi o ambiente mais difícil dos 4 desertos, onde eu pegava a temperatura, saía de 44 graus de dia para 0 grau à noite, muito rápido. Não era aquela coisa devagar, que ia diminuindo a temperatura, não, o sol escondia na montanha, caía muito rápido a temperatura. Então você tinha, antes do sol se pôr, mesmo com um pouco de calor, você tinha que colocar roupa, se proteger, para quando chegasse a temperatura caindo, você já estava protegido com a roupa, né? E aí você levantava de manhã, um frio danado, aí daqui a pouco a temperatura